Olá pessoal, o vídeo de hoje está incrível, está imperdível. Eu trouxe aqui um casal, tem uma história de superação sensacional que eu queria compartilhar com vocês. Ela sofreu uma doença e teve que realmente se reinventar. Ele também, ele era um coronamacho como eu, de repente teve que botar a mão na massa e mais, tinha que cuidar dela, do filho, enfim. Uma história de superação sensacional desse casal que unido fez de um limão uma limonada, e essa história que eu quero trazer para vocês. Mari de Oliveira e Eduardo Forcella. Segura aí que eu já volto com eles logo depois da vinheta. Valeu! Eu brinquei lá no começo da abertura do vídeo, Corona Macho tem cura, tem tudo a ver com essa história também. Bom, eu sou a Mari de Oliveira, eu tenho 38 anos, eu e o Eduardo, nós somos casados já há 18 anos, e em 2010 eu tive um diagnóstico, eu descobri que eu tenho uma doença no intestino, que chama doença de Crohn, é uma doença crônica, né, mas com tratamento se ganha qualidade de vida, e foi o que aconteceu comigo. Eu iniciei o tratamento, fiquei muito bem, e eu fiquei tão bem que eu engravidei. Nós engravidamos do Dudu, que é o nosso menino de ouro. Porém, o Dudu ele nasceu com uma má formação na coluna, e foi um momento da nossa primeira ressignificação. Eu, como mãe de primeira viagem, sempre fui uma mãe centralizadora, né? Eu deixava todos os cuidados comigo e tinha muito orgulho disso, mas chegou um momento que eu acabei perdendo para minha doença. Né? Eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive um estreitamento intestinal, então eu tive que fazer uma cirurgia para retirada dessa parte do intestino, e começou aí o primeiro momento em que eu tive que me distanciar do meu filho e da minha casa. Né? Eu fiquei alguns dias no hospital, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia, e aquilo, além de me afastar da minha família, também psicologicamente foi muito difícil de aceitar. 3 meses após essa cirurgia, eu tive uma perfuração intestinal. Por conta dessa perfuração que eu tive, em decorrência, né, ela me levou a uma infecção generalizada. Então, o meu caso se agravou demais, eu tive que ficar em coma, né, em coma induzido, e eu tive poucas chances de sobreviver. Essa infecção generalizada fez com que eu amputasse as pernas abaixo do joelho e os dedos das mãos, e ao todo eu fiquei 3 meses dentro de um hospital, e quando eu saí do hospital, a minha vida estava assim transformada, né? Porque eu, da mãe centralizadora, tive que abdicar os cuidados do meu filho, porque eu, né, como vocês podem ver aqui as mãos, eu não conseguia fazer nada. O meu filho precisa fazer uma sonda de alívio, né, para aliviar a urina, né, para aliviar a bexiga, então eu não conseguia fazer nada, uma troca simples de fralda eu não conseguia fazer, banho, né, auxiliar ele no banho, eu já não conseguia fazer nada. Então, eu tive que ter todo um trabalho de entender que eu já não podia cuidar do meu filho e não podia nem cuidar de mim mesma, né? E E aí aí, eu vou o te cuidado interromper, mas aí vem a história do Corona Macho, né? Porque com o seu tratamento, você depois foi melhorando, acabou ficando sim. funcional, veio o Dudu, mas junto com isso tudo veio a cura de um Corona Macho, né? Eu brinco com o Edu, eu sei um pouquinho da história do Edu, e eu brinco, tenho essa liberdade de chamar, mas é porque eu também era um Corona Macho, sei bem como é que é. Corona Macho, o Edu é aquele cara que, né, ele trabalha, tal, é o provedor da casa, mas ele depois ele chega em casa, ele não sabe o que o filho come, não sabe onde fica a lata de óleo, não dá um banho no filho, enfim. Aquele cara que não mexe uma palha do lugar, fica ali sentado no sofá assistindo o jogo do Palmeiras, tal. Eu era um cara assim numa vida passada. Com essas experiências de hospital da Mari, foi o início, né, do ex-Corona Macho, né? A gente teve que reaprender, aprender, né? Não reaprender, aprender a fazer muita coisa, e foi toda uma grande surpresa, né? A gente é capaz de fazer muitas coisas, né? Às vezes o costume, o hábito, né? A falta de interesse também de fazer nos faz que a gente
não é para nós, né? Não sou eu que tenho que fazer isso. A gente cuidar do teto onde a gente mora e a gente cuidar de quem está à nossa volta deveria ser uma obrigação de todo mundo, né? Tarefa não tem gênero, né, Edu? Tarefa não tem gênero e deveria ser valorizado, deveria ter um salário muito maior do que para um escritório, né? Tem muita gente nessa quarentena que está pedindo para voltar para um escritório, né? Para poder ter um trabalho, porque o trabalho em casa é muito maior, né? Mari, conta um pouco para a gente aí como é que foi do teu lado, aí de você também acompanhar essa transformação. Quando eu cheguei em casa e eu conseguia transitar um pouco aqui pela sala com a minha cadeira de rodas, mas eu não conseguia passar pela minha cozinha, porque a minha cozinha é super estreita. E o Eduardo teve que começar a lavar roupa, né? Essa história é ótima, gente. Como é que foi que você ensinou ele a ligar a máquina de lavar? Então, a minha cozinha liga na lavanderia, né? Normal, do apartamento. Então, eu fiquei na ponta da cozinha, ele me ligou por uma chamada de vídeo no WhatsApp e começou a me mostrar a máquina, para eu falar para ele aonde colocava o sabão em pó, aonde colocava o amaciante, a quantidade de roupa, que se estava boa ao nível na máquina. Então, assim, ainda bem que a minha cabeça foi preservada, porque até assim, a medida do café, o tanto de água que tinha que colocar para ferver, o tanto de que tinha que despejar, ensinar a fazer arroz, tudo, eu tive que ensinar o Eduardo a fazer. Casa, né? Mas eu imagino que em determinado momento, não, até hoje, um pouco isso mesmo, porque hoje você tem uma vida muito mais funcional, mas nesse começo, principalmente, o Edu virou seus braços e suas pernas, Sim. né? Isso foi a parte assim mais bacana, porque entrou o meu lado de permitir e o dele de se entregar a isso. Então, assim, eu tinha que ter o companheirismo. Aí ele me perguntava, por exemplo, qual absorvente que eu tinha que usar, né? Porque eu estava recém saída do hospital. Então ele teve que aprender, né, a comprar também e a colocar na calcinha, a dar preferência para usar o com aba, cobertura de algodão, teve que aprender tudo. Eu acho que essa história de vocês é muito bacana, porque, embora, como vocês lembraram, a vida não convidou, né? Essa situação simplesmente chegou na porta de vocês, mas é um ótimo exemplo de como a gente pode viver essas relações de gênero de uma maneira saudável e principalmente o companheirismo, né? A gente aproveitou para fazer, né, desses limões uma limonada doce, bem gostosa para a gente tomar, entendeu? Porque a gente escolheu ficar junto, ele não foi obrigado a nada, mas assim, a gente aproveitou desses momentos de proximidade para realmente até aproveitar para a gente se conhecer melhor, para saber o que um gostava no outro, ou do jeito que a gente gostava melhor as coisas, entendeu? Isso fortaleceu demais a nossa relação, porque o Eduardo pôde aprender muito mais sobre o universo feminino, sobre a importância do feminino, sobre como eu me sentia diante de algumas situações, entendeu? Então isso, assim, aumentou muito o respeito dele, né, como um macho, diante de uma fêmea, entendeu? De perceber dos meus momentos, até por conta da minha natureza feminina, entendeu? E, Mari, eu queria que você contasse um pouco pra gente agora dessa nova fase, né? O Edu já deu spoiler aqui de que você está escrevendo, enfim, eu sei que você faz as palestras, compartilha com super bom humor essa experiência não só de superação, mas de aprendizado de vida mesmo. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que são as palestras, o que você anda fazendo e os planos aí para frente. Essa chance de poder contar, né, relatando a minha história ali ao vivo para as pessoas, é muito significativo e muito importante, porque a troca é muito verdadeira. Eu não só inspiro, né, eu sou inspirada também, porque cada público é um público, cada maneira das pessoas receberem a minha história é única. Acho que por conta de tudo que a gente viveu, né? Desde a história com o nosso filho, que é o que eu conto nas palestras, né? Desde o meu diagnóstico, a história do diagnóstico do Dudu, e também depois quando aconteceu as minhas amputações e o que aconteceu após, e por conta de eu ter informações preciosas para
para poder enfrentar essa fase muito dura da minha vida, né? Porque ninguém está preparada para amputar 2 pernas e quase ficar sem mãos, né? Então, eu tive que reunir toda essa experiência sabiamente, né? E friamente também, para conseguir dar esse passo adiante. Eu tenho o maior prazer hoje em fazer palestras e falar a respeito daquilo que é o meu propósito, que é ter disponibilidade à mudança, né? De quanto a gente pode sim adaptar, né? E acaba que hoje em dia, né, vivendo a fase da pandemia, acaba que a gente tem vivido de modo adaptado, e é uma coisa que eu e o Eduardo e os meus Dudus aqui em casa a gente já vinha vivendo há muito tempo, né? Além de quarentenas, a se adaptar a novos estilos de vida, né? A ter que adaptar a mentalidade para o que viria pela frente. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito interessante que se aplica a esses dias de hoje mesmo, né? Dessa oportunidade que a gente tem de repensar as coisas e de rever os comportamentos e de, principalmente, que acho que é o que eu tiro de mais valioso dessa história de vocês, de principalmente encarar as coisas para frente com muito otimismo e com muita naturalidade também. Acho que é uma... Eu lembrei aqui, eu estou olhando para mim na câmerazinha aqui, estou vendo que tem um quadro aqui atrás de mim que é super apropriado. Às vezes a gente passa pelas coisas, se transforma e o resultado final não é o mesmo de antes. E que bom também que não seja, porque, né, hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor. Eu, apesar das amputações, eu me sinto muito íntegra e eu sou exatamente aquilo que eu nasci para ser. Legal, acho que é importante, a lição fica aqui da gente, de fato, focar nas coisas que realmente são, que importam para a gente, que fazem a diferença. Isso, com certeza. Com todos os acontecimentos na nossa vida, quando teve na sua também várias mudanças, a gente não pode ser individualista, né? Isso que aconteceu comigo, né? De não pensar mais em mim, né? A gente pensa primeiro neles e depois na gente. É isso que está acontecendo nas casas, que tem que acontecer, né? A gente pensar em coletivo, porque o egoísmo não dá. E os corona macho, vamos acabar com eles. Então, para a gente terminar, queria agradecer mais uma vez. Fica um recadinho importante nesses tempos de quarentena. É isso aí, pessoal. Fiquem em casa. Mas saia do sofá. Valeu!